Olá, galera! Agora há pouco o professor Ricardo acabou de explicar o tema, o assunto para vocês, a aula, na verdade, não é isso? E foi muito bem explicado aí a questão da evolução do homem. Só que agora nós temos aquela revisão de 5 minutos, é muito rápido, tá bom? Joga na tela, acompanha comigo, vamos lá. O homem na evolução da espécie, nós estamos na parte 1. Vejo aí que ele trabalhou a questão do criacionismo, que se baseia na tradição judaica cristã. De acordo com essa tradição, Deus seria o criador de tudo que existe na face da terra. Lembra aí? Os fundamentos para essa interpretação criacionista, elas se encontram hoje ainda no livro do Gênesis. A Bíblia, na verdade, você tem essas informações. Deus disse: façamos o homem segundo a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-os macho e fêmea. Pronto. Olha que bacana. Acho que vocês agora voltaram um pouco, né? A questão religiosa. Tem o criacionismo e também tem o evolucionismo. Na sequência, o professor também continuou a explicar. Olha lá na tela. O evolucionismo. Agora há pouco foi o criacionismo e agora o evolucionismo. É uma teoria que defende o processo de evolução das espécies de seres vivos, de qualquer uma, tá bom? Através de quê? De modificações lentas, graduais. O britânico Charles Darwin desenvolveu no século XIX um conjunto de estudos que deram origem ao darwinismo, por ele ser esse pesquisador, Charles Darwin. A teoria do evolucionismo consagrou Darwin como o pai da teoria da evolução. E de lá para cá, nós não tivemos mais nenhum outro que pudesse contestar ou afirmar o Darwin. Aí ficou o criacionismo e o evolucionismo, duas teorias. Na sequência também, o professor falou sobre o paleolítico, que são os homens nômades, porque dependiam do que a natureza lhe oferecia para sobreviver, dependendo da área e da região que eles se encontravam. De repente era abundância em alimento, ficava mais tempo. Se não fosse, ia embora. Por isso que o nome nômade. Aprenderam a fazer o fogo por volta de 1 milhão de anos atrás. Olha aí, em uma das nossas aulas nós estávamos explicando. É muito fácil hoje você saber de onde tem o fogo, através do fósforo, do isqueiro e etc. Mas o seu primórdio foi muito diferente. Utilizando-se para se aquecer e até mesmo cozinhar o alimento. E espantar os animais de grande porte, né, que ameaçavam o homem caçador e coletor. As tarefas eram divididas. Os homens caçavam, pescavam, cortavam lenha, e as mulheres, elas coletavam o fruto das árvores, arrancavam raízes do solo e preparavam os alimentos, amamentavam e também cuidavam das crianças. Então, já havia uma divisão bem nítida do serviço doméstico. O homem tem as suas funções e a mulher também possuía as suas funções. E hoje não é diferente, tá, aluno? Você, enquanto filho, tem a tua função, você, enquanto filha, também tem a tua função. O pai e a mãe, as suas obrigações também, tá? O professor também falou sobre o neolítico. Então, nós vimos o paleolítico e agora o neolítico. O evolucionismo e o criacionismo. O neolítico são 10 mil anos, alguns antes de Cristo. Alguns grupos humanos começaram a criar animais e a praticar a agricultura que necessitavam. Viu aí? Criaram galinhas, carneiros, cabras, porcos, cavalos, bois, cães. Reduziram o quê? A necessidade de caçar ou da caça. Nesse período, os grupos humanos aprenderam também a polir a pedra, tá certo? Madeira e também ossos, fabricando aí, inclusive, os seus instrumentos mais adequados e para as mais variadas funções. Com um pedaço de osso, cortava, pontiagudo, afinado, ali fazia uma ponta de lança. Essa foi nossa revisão. Eu deixo você agora para fazer as atividades e depois voltamos para fazer a correção. Tchau, tchau.
Salve, salve, galera! Voltamos aí agora para fazer aquele momento gostoso, que é a revisão da atividade. Tivemos aí um tempo, vocês foram para o intervalo, agora fizeram as atividades, eu tenho certeza que vocês analisaram detalhe por detalhe. A ideia, esse assunto ele é muito bacana, e olha que nós estamos na parte 1, tem a parte 2, se não me falha a memória também, tem a parte 3. Que fala sobre a criação do homem, o evolucionismo, os hominídeos, paleolítico, neolítico. Nossa, é uma viagem. É por isso que os alunos, olha o plural aí, ó. É por isso que os alunos adoram história, porque a matéria, a disciplina, a ciência de história faz o aluno viajar na imaginação. Ou seja, tem que ter muita leitura também, além de senso crítico. Tá certo? Não é só ler por ler, não. Tem que analisar e se deixar levar pela fala do autor. Tá certo? Joga na tela, vamos para a primeira atividade. O que diz aí? Veja aí, aluno. Na nossa primeira atividade, diz o seguinte: a passagem do modo de vida caçador-coletor para o modo de vida mais sedentário aconteceu há cerca de 12 mil anos atrás. E foi causada pela domesticação de animais e também de plantas. Com base nessa informação, é correto afirmar que... Aí nós temos algumas alternativas. Vejamos. No início da domesticação, a espécie humana descobriu como induzir mutações nas plantas. Olha só. Letra B. A produção de excedentes agrícolas permitiu a paulatina regressão do trabalho. Eita! O aluno não sabe nem o que é paula, vai saber que é paulatina. Pois é, aos poucos, devagar, essa é a derivação, tá? Quer dizer, a definição. Derivação é que deriva, definição é que define. Letra C. A grande concentração de plantas cultivadas em um único lugar aumentou a quantidade de alimentos. Mas seria essa a resposta da pergunta? Depois a gente volta de novo. Letra D. No processo de domesticação, sementes com características desejáveis pelos seres humanos foram colhidas para serem plantadas num processo de seleção artificial. Vixe, e já existia isso naquela época, era... E o homem já começou a escolher as melhores sementes desejáveis? Ou, letra E, a chamada Revolução Agrícola permitiu o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio. Muito bem. Eu volto na pergunta novamente. A passagem do modo de vida caçador-coletor para o modo de vida mais sedentário aconteceu assim há 2 mil anos e foi causada pela domesticação de animais e de plantas. Ok. Vem para mim aqui, aluno. O professor Ricardo, ele explicou na aula para vocês. Mas eu vou dar também um adendo, como a gente fala, né? Vejam, até então o homem, ele era nômade. O que vem ser nômade? Aquele que não tem uma residência fixa. Ele não tem um paradeiro. O homem caçador-coletor, também essa palavra, caçador, só caçava. Coletor, passava a coletar grãos, frutas, e viver também de algumas frutas, né? Então, o homem caçador-coletor, uniu o útil ao agradável. Quando o homem ele deixa de ser caçador, então ele passa a ser coletor. Ele passa a fazer jus aí à agricultura. Aí nós temos, eu acho que vocês já assistiram aquele filme A Era do Gelo. A Era do Gelo é a Era Paleolítica, que é quando vai haver uns degelo, tá? Nós chamamos de geodésica. Quando há um derretimento, e aí houve, olha aí, confrontando aí com a Bíblia, aí houve o dilúvio. A terra ficou alagada. E nós temos o local onde aconteceu isso, entre ali a Eurásia, entre a Europa e a Ásia. O local específico. Né? Houve o degelo, então aumentou o nível dos oceanos, dos mares, e acabou aí com as primeiras civilizações. Ok, o homem caçador e coletor, ele viveu junto com os dinossauros? Claro que não. O homem não conviveu com os dinossauros. Tá? O homem caçador-coletor, ele vai viver com
os animais da megafauna. Professor, o que é um animal da megafauna? São animais de grandes portes. Como assim? Explique melhor. Primeiramente, eu tenho aí, quem vieram foram os dinossauros, e através da queda de meteoros, isso vai dizimar o dinossauro. Ok. Depois dos dinossauros, vieram os animais da megafauna. Por exemplo, o tigre dente de sabre, aquele é enorme. O mastodonte, enorme. O crocodilo, enorme. E assim por diante. São vários animais. Quando vocês assistirem aquele filme 10 mil anos antes de Cristo, é aquela realidade. Né? O homem caçador-coletor, ele viveu com esses animais da megafauna, de grande porte. Tá? E aí, esse homem também, ele começou a produzir, a jogar algumas sementes, a jogar alguns caroços, e ali com o tempo começou a nascer. E deu o fruto que ele tinha comido há um tempo atrás. E aí, o homem, claro, ele investe na agricultura, ele fica preso à terra, tá bom? Vamos para a resposta. A resposta dessa questão, então, vai ser a letra E. Ok. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Ok. E ok. Vai ser a letra E. A chamada Revolução Agrícola permitiu o desenvolvimento da agricultura e também do pastoreio. Certo? Podemos, então, avançar para a segunda atividade. Quando diz o seguinte, beleza, os registros rupestres, vamos dizer assim, os registros rupestres é um linguajar muito técnico, mas vamos colocar um linguajar bem popular. As pinturas das paredes, pronto. As pinturas da parede deixadas pelos homens, né, do passado, que eram chamados de caçadores e coletores, são marcas do seu desenvolvimento intelectual. Muito bem. Elas ajudaram a definir a concepção de que a história se inicia com o surgimento da escrita. Tudo bem. Vem para mim. Eu quero te dizer, aluno, que essas imagens que foram deixadas pelos homens caçadores-coletores nas cavernas, nas paredes das cavernas, ou até no teto, isso aí vai ser a primeira forma de comunicação do mundo e da história. É através do desenho. E aí, quando chega hoje o homem contemporâneo, e ele descobre uma caverna que ninguém foi lá, e aí ele vê aquelas figuras, ele vai interpretar aquela comunicação de milhares de anos atrás. Eu lembro que uma vez um pesquisador francês estava pesquisando na parte ali da Europa, lá na Espanha, e ele levou a filha dele de 5 anos para aprender, né, o dia a dia. E a garotinha, ela pegou e se afastou do pai, e ele fazendo a escavação, ele era arqueólogo. De repente, a criança corre e grita para o pai, pai, papa touro, pai, o touro na parede. E o pai correu e viu a pintura rupestre, ou registro rupestre, na parede. Ali foi um achado fantástico dentro do conceito da arqueologia. Muito bacana, não é isso? Então vamos lá para dar a resposta. O que seria? Funcionam como registros de um grupo à espera de decifração. Será que é isso? Eu quase expliquei isso agora, né? Letra B. Expressam uma concepção de tempo marcada pela cronologia. Olha aí. Ou indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza. Letra D. Atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem. Será? E por último, letra E. Registram a supremacia do indivíduo sobre os membros de seu grupo. Nossa! Aluno, eu abordei isso na minha explicação, inclusive. Então, vamos para a resposta? A resposta dessa questão vai ser a letra A. Exatamente. Os registros rupestres, ou figuras deixadas pelo homem caçador-coletor, funcionam como registro de um grupo à espera de decifração. Agora, você pode observar
em alguns desenhos, em algumas figuras que você encontra em livros, né? Você vai tentar fazer a decifração, só que a pessoa que é técnica, ela já fez primeiro. Então você se deixa levar pelo olhar do técnico. Aí não tem como você tentar viajar e dizer que é isso, que é aquilo. Não, já está ali muito bem claro. Na verdade, a pessoa que tem um olhar técnico vai fazer você olhar com a ótica dele e não com a tua. É diferente. Tá bom? Partimos para a próxima questão? Questão número 3. Ela diz o seguinte: a idade da pedra, ela costuma ser dividida em 3 períodos: paleolítico, mesolítico e neolítico. Observe que o mesolítico quase não se fala. Por que, professor? Realmente não se fala. É porque o mesolítico é a transição entre paleolítico e neolítico. Paleolítico, pedra lascada, e neolítico, pedra polida. Isso é muito simples. Como assim, professor, pedra lascada? Porque eles cortavam as lascas das pedras e faziam ponta de lança. Já o neolítico já arredondavam as rochas, o instrumento de trabalho. Aí nós temos paleolítico, mesolítico, neolítico. Aí eu tenho os quadros: domesticação de animais, descoberta do fogo, forma e motivos abstratos da arte, artefato de pedra lascada e difusão da agricultura. Claro que você irá colocar o número desse dentro de cada parênteses desse, tá bom? Então, para quem respondeu, vamos lá para a resposta. A sequência correta de preenchimento, 2 parênteses, de cima para baixo, é letra A, letra B, letra C, letra D ou a letra E. Sabe que eu tenho 5 respostas para 3 números: paleolítico, mesolítico e neolítico. Como é que então, como então ficaria a resposta? Ficaria desse jeito. Olha lá. Muito bem. 3, 1, 2, 1, 3. Podemos votar? 3, 1, 2, 1, 3. Olha lá. Então ficaria assim, ó. 3, 1, 2, 1, 3. Fechou? Ótimo. Então, podemos partir agora para a 4ª questão. É considerada uma arte de transição do paleolítico para o neolítico. Entretanto, nem todas as regiões do grupo consideram esse período, pois ele é diretamente ligado à era glacial, acabei de falar, a era do gelo, que provocou drásticas alterações climáticas em alguns continentes, principalmente a Europa. Tá? Vejamos. Eu estou falando de quem? A. Período Neolítico Supremo. B. Período Paleolítico Inferior. C. Período Interpolar. D. Período Glacial Extra. E E. Período Mesolítico. Preste bem atenção na pergunta. É considerada uma era de transição. Tá bom? Do Paleolítico para o Neolítico. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Aluno, qual seria então a resposta? Está na cara, né? Está na cara, joga no quadro, que a resposta é essa daqui. Tá bom? Vamos para a questão do Enem. Quando ela diz: é costume dividir a história em idades. A Idade Antiga, aproximadamente 3.200 anos de Cristo, com a escrita até 436 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente e mais. Item 1, Idade Média, da queda do Império Romano até Constantinopla. 2, Idade Moderna, Constantinopla até a Revolução Francesa. 3, Contemporânea até os dias atuais. Estão corretas a resposta? Vamos lá então? A resposta correta é a letra D. Caramba, é isso mesmo. Aluno, essa foi a nossa atividade e aguardamos vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, abraço.